Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que por muito tempo foi visto como o fim da linha, sabe? A perimenopausa. Mas a proposta aqui é olhar para ela não como um declínio, mas sim como uma baita e poderosa reconfiguração. Tem uma frase que, nossa, resume perfeitamente essa experiência. Na perimenopausa, a gente não engole mais sapo. É um sentimento quase universal, né? Aquela paciência que parecia infinita, de repente acaba. Situações que antes eram toleráveis, agora se tornam simplesmente insuportáveis. Mas vamos virar essa chave por um instante. E se essa mudança toda não for um defeito nem uma perda? E se, na verdade, for o resultado de um ganho? Um ganho de clareza? É essa pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Para a gente entender de onde vem essa tal clareza, o ponto de partida tem que ser a biologia. Porque a raiz dessa transformação não é psicológica, não. É uma mudança biológica fundamental e, como a gente vai ver, profundamente saudável. O ponto crucial é este aqui, ó. Dois hormônios super importantes estão em declínio. A queda do estrogênio tira aquela tendência quase automática de conciliar, de querer manter a paz a todo custo. E, ao mesmo tempo, a queda da progesterona leva embora o que funcionava como um calmante natural, um verdadeiro amortecedor para as emoções. Vamos pensar no estrogênio como o nosso harmonizador social. Era a química no corpo que nos incentivava a contornar conflitos, a deixar para lá, muitas vezes até suprimindo o nosso próprio desconforto só para manter a paz no ambiente. E a progesterona? Essa era o nosso amortecedor emocional. Ela atuava lá no cérebro, no sistema GABA, e funcionava como um tranquilizante natural, sabe? Amortecendo o impacto de emoções muito intensas. Era ela que tornava possível tolerar situações que, na verdade, doíam profundamente. Certo. Agora vamos ver como é que essa mudança toda aparece no cérebro. E o mais legal é que a ciência está finalmente confirmando o que muitas mulheres já sentiam na pele. Essas experiências têm uma validação neurocientífica muito clara. O resultado dessa nova química cerebral é notável. Surge uma incapacidade neurológica de fingir. É isso mesmo. Sem aqueles hormônios que facilitavam a supressão, fingir que algo não doeu ou que uma situação é aceitável se torna neurologicamente insustentável. Uma frase da neurocientista Grace Campos ilustra isso de um jeito brilhante. A química que amortecia o desrespeito desaparece. Aquilo que antes era tolerado em silêncio, agora simplesmente não entra mais na nossa psique sem uma resistência clara, imediata. A anestesia simplesmente acaba. E olha, isso não é só uma percepção, é algo mensurável. Estudos no PubMed Central mostram padrões de atividade cerebral alterados e definem essa fase como uma transição neurológica legítima, não como uma doença. Até a Harvard Business Review já documentou um aumento da assertividade em mulheres líderes nessa fase. As evidências são bem concretas. Bom, com essa base da biologia e da neurociência bem estabelecida, a gente chega no significado psicológico dessa mudança toda. Usando o framework da virtologia, fica muito claro que o que estamos testemunhando é a emergência de um eu mais autêntico. A ideia central aqui é transformadora. A perimenopausa não enfraquece, ela devolve a pessoa a si mesma. Não se trata de perdas, mas sim de uma desprogramação daqueles mecanismos que nos mantinham numa sintonia forçada com o que os outros queriam. É uma recuperação. Para ilustrar, vamos imaginar a nossa psique como um tanque de energia. Antes da perimenopausa, uma boa parte dessa energia era desviada, era drenada, para a gente manter uma persona agradadora, suprimindo nossos desejos autênticos para atender o que vinha de fora. Era um dreno de energia constante. E na perimenopausa, esse tanque se recalibra. Sem aquele suporte hormonal para a submissão, a energia que era desperdiçada para agradar aos outros, ela volta. E agora ela flui para afirmar o eu verdadeiro, focando na autopreservação e na nossa dignidade. Então, a pergunta muda. Não é mais como eu conserto isso, mas sim como eu posso apoiar essa evolução. A abordagem, incluindo a suplementação, deve ser para potencializar essa nova fase e não para tentar reverter. Tem uma citação da fonte original que captura perfeitamente esse novo objetivo. É assim: esses hormônios que deixam a mulher tolerável, eu quero é bem longe de mim. A meta não é voltar a ser quem se era, mas florescer em quem se está tornando. Portanto, o foco do autocuidado também muda. O objetivo passa a ser apoiar a clareza mental e a assertividade que estão surgindo,
e não restaurar a tolerância a situações ou pessoas que nos diminuem. E é aqui que uma suplementação inteligente entra como suporte. Magnésio para clareza mental, para reduzir o nevoeiro cerebral, vitamina D3 para apoiar a motivação, complexo B para energia e proteção neural e ômega 3 para melhorar a função do cérebro. São ferramentas para fortalecer essa reconfiguração. E a gente chega, então, a uma conclusão muito poderosa. Talvez não tenha havido uma perda de paciência. Talvez o que se perdeu foi a anestesia que nos fazia aceitar aquilo que nos diminuía. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ser sábia não é ser agressiva, é ser inteira, é um ato de autodefesa e de integridade contra o que um dia a gente normalizou como aceitável. É a afirmação da nossa própria dignidade. Então, a gente termina com essa reflexão. Vendo a perimenopausa por essa lente, como uma reconfiguração em direção à autenticidade, a questão que fica no ar é: será que isso é um final? Ou será que é o mais verdadeiro de todos os começos?